Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz sábado, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 29 de outubro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, que ela tem como título Ele morreu por nós. A lição de hoje está falando de Jesus, que ele morreu por nossos pecados, que ele nos livrou da morte eterna, mas mesmo assim a morte física ela se encontra entre nós. E até algumas pessoas dizem, que não se pode evitar a morte e nem os impostos. E a ressurreição de Jesus marca a primeira vez na história que alguém ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, que foi o caso de Jesus Cristo. Nós vimos na lição anterior que muitas pessoas que acreditaram e tinham fé em Jesus, tanto no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, elas foram ressuscitadas, mas elas acabaram morrendo pela sua segunda vez, que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículos 17 até 24. E também aparece em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 32 até 37, e no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 39 até 42. A ressurreição de Jesus foi uma verdadeira e total derrota para a morte eterna. E como foi assim santo, e verdadeiro o Filho de Deus, Jesus venceu a morte de uma vez por todas, como o próprio apóstolo Pedro lhe explicou. Veja o que ele diz: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 24. E aqui, o Cristo ressurreto, triunfante, quando ele esteve entre nós, ele disse: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Por isto que Deus deu seu único Filho amado, unigênito, para morrer por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que está lá em João capítulo 3, do versículos 15 até 18. E o verso para memorizar da lição dessa semana, ele fala: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Está lá em João, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Quando o povo de Deus ainda estava no deserto, eles foram ali punidos por Deus com serpentes assim venenosas, devido à impaciência daquele povo no caminho para Canaã terrena. E eles estavam assim muito rebeldes, que está lá em Números, no capítulo 21, versículo 4. E por eles terem chamado, porque Deus havia dado o maná do céu para eles, para que eles pudessem se alimentar, eles chamaram assim de pão vil, que está lá em Números, no capítulo 21, versículo 15. Mas percebendo que o povo e o grande mal que havia trazido entre eles, devido a essa rebeldia,
o povo de Israel reconheceu o pecado que eles haviam feito contra Deus e se arrependeram. E Moisés, ele fez uma intercessão aqui neste momento pelo povo de Deus, para que Deus não os consumisse com aquelas cobras, né? E aí ele pegou e construiu uma cobra, né? Para que representasse ali Jesus, que eles lembrassem de Jesus diante das dificuldades, e que quando qualquer cobra daquela ferisse um daqueles pessoas do povo de Deus, elas seriam curadas. E essa serpente de bronze, né, que Moisés fez, ela foi assim erguida assim no meio do povo, mas é só como um símbolo, não é uma idolatria, é só como um símbolo, com o objetivo de mostrar a cruz de Cristo que um dia viria salvar aquele povo. E que a cruz de Cristo ela seria levantada posterior para salvar toda a humanidade. E a missão de Jesus não consistia em erguer um reino no terreno. Nunca foi e nunca seria essa a ideia de Jesus. Como alguns fariseus, né, eles pregavam isso, essa crença, né? Alguns mestres da lei, eles queriam Jesus como uma liderança, né, como um governo, e Jesus não veio para fazer isso, mas e sim para se levantar através de um madeiro e morrer por todos nós, que somos pecadores, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, que está lá em João, no capítulo 3, versículo 15. Nós até podemos adiar até a nossa morte física, né? Porque a ciência hoje, ela se desenvolveu muito, né? Tem algumas até que conseguem prolongar assim, um pouco mais a morte das pessoas, com alguns remédios, algumas tecnologias, mas isso só acontece por alguns anos, esse prolongamento, né, dessa vida. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ela irá morrer, com certeza. E todos os mortos, né, sejam os ímpios, os justos, ele tem o fim sempre no mesmo lugar, mas a ressurreição dos justos é somente para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, que é o Senhor da esperança desse povo de Israel, do povo de Deus, daqueles que acreditam em Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, sem a esperança na ressurreição, até mesmo aqueles que adormecem em Cristo estão perdidos. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 18, quando ele fala adormece, aqueles que estão mortos em Cristo. Portanto, a ressurreição de Cristo é o ponto central para a nossa fé. E por meio dela que todos nós temos a garantia de nós alcançarmos a vida eterna. E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu para morrer pelos nossos pecados, Jesus, o Filho de Deus. E que do mesmo modo, né, como Moisés, que levantou, né, a serpente no meio do povo de Deus no deserto, assim é necessário que o Filho de Deus, Jesus, fosse levantado entre nós, para que todos aqueles que nele creiam tenham a vida eterna. E nessa semana nós estudaremos e aprofundaremos detalhadamente em cada assunto sobre as promessas de Jesus a respeito da vida eterna. Aprenderemos o que quer dizer que Cristo é considerado morto desde a fundação do mundo, que está lá em Apocalipse 13, 8, Atos no capítulo 2, versículo 23, e 1 Pedro no capítulo 1, versículo 19 a 20. Vamos aprender sobre isto, né? Por que Cristo está morto desde a fundação do mundo? Observaremos também
os perigos, né, de interpretarmos assim erroneamente o que a Bíblia diz sobre os sofrimentos e a morte de Cristo, que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 21 até 23, Mateus no capítulo 17, versículos 22 e 23, e Lucas capítulo 18, versículos de 31 até 34. E nós veremos na lição durante essa semana o que quer dizer quando Jesus fala na cruz, quando ele estava assim expirando, ali morrendo, que ele diz: está consumado, que está lá em João capítulo 19, versículo de 1 a 30, e nós iremos estudar sobre esse assunto. Aprenderemos também durante essa semana que a morte de Cristo, né, realizou ou foi realizada devido ao pecado da humanidade. E nós veremos como Cristo pagou isso. Está lá em João capítulo 3, versículos 14 a 18. Verificaremos, né, que a palavra cruz, ela é considerada uma loucura, né, para os que se perdem e não acreditam em Deus. E nós vamos estudar a comparação da cruz com a sabedoria que o mundo tem. E veremos detalhadamente sobre esse assunto. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 24. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para cada pessoa, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Ele, você começa a ter a sabedoria, começa a ter entendimento, a sua mente se abre, e você começa a conhecer como foi que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. Você aprenderá mais sobre a ressurreição. E quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá para todos nós esse presente que chama-se plano de salvação. E com isto, Ele quer te levar, você, tua família, teus amigos, todas as pessoas que aceitaram Jesus, para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais sofrimento, não haja mais aflições. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga, que Deus quer fazer isso com você, com todos os amigos, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador? Deus quer fazer isto porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.